Oi, gente, coluna de sábado, aqui a gente faz um apanhado do que foi notícia na semana no mundo político local, né? E para além do que a gente já comentou na semana passada, que foi a escalada na agressividade da Câmara de Vereadores de Canoinhas com a prefeita Juliana Maciel, tivemos uma escalada nessa semana, é preciso pontuar, né? Mas o assunto que realmente predominou ao longo da semana foi a situação do prefeito de Três Barras, Luiz Chimunguiri, cada vez mais complicada com as novas revelações que chegaram. Uma reportagem do Alexandre Dovan, publicada durante essa semana no J+, mostrou que as acusações contra o prefeito são ainda mais graves do que já se tinha notícias, né? Você sabia que, de alguma maneira, ele teria tido encontros com o chamado mensageiro, que era o representante da Serrana, a empresa responsável pela coleta e destinação do lixo em Três Barras, e também pelo fornecimento de água, né? E essas revelações que a gente tinha até então, né, eram muito superficiais. Porém, com a negativa pelo Superior Tribunal de Justiça de um habeas corpus para o prefeito, veio à tona aqueles que seriam os principais motivos pelos quais o ministro do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, não concedeu o habeas corpus. E ali há um apontamento de que pelo menos R$805 mil somente neste mandato teriam sido recebidos por parte do prefeito nas mais diferentes formas, né, inclusive na casa da mãe dele, um recebimento de propina dentro da casa da mãe dele, né, por parte da Serrana, para manter a empresa como aquela que então teria a exploração do serviço lá em Três Barras. Isso complica muito a vida do prefeito, com toda certeza, né, mostra que ele vai ter sérias dificuldades para deixar a cadeia e que o infortúnio dele está só começando, porque ele ainda não foi sequer indiciado, ele é investigado. Ele está preso sob investigação, mas ele não é réu na Operação Mensageiro, né? Então, isso torna a situação dele, essas revelações que chegaram essa semana, torna a situação dele bastante delicada. Os próximos passos aí do processo vão dizer alguma coisa, né? Mas, a princípio, as revelações que a gente já teve mostram uma situação bastante delicada. Quero chamar a atenção de vocês, especialmente os moradores de Três Barras, que claro que são os maiores interessados nesse assunto, né? Para o comportamento da Câmara de Vereadores, que eu acompanhei atentamente ao longo desta semana. Foram 2 sessões longas que eles tiveram essa semana, tem sido sessões longas, o que não é muito comum lá, né? As últimas sessões têm sido longas, o que não é muito comum, e nessas sessões, vez ou outra, eles voltam aí o assunto da corrupção, geralmente puxado pelo Barriga, que é o único opositor dentro da Câmara de Vereadores, né, e que vem aproveitando o momento, como já disse em outras ocasiões, para se projetar politicamente, já como um nome muito possível, né, para a eleição do ano que vem para a Prefeitura de Três Barras, o nome que mais desponta aí para disputar a Prefeitura de Três Barras no ano que vem. Mas o que eu percebi essa semana foi um fechamento ali dos vereadores, com exceção do Barriga, ao nome da Ana Cláudia Kege, a vice-prefeita que se tornou prefeita interina, que por sua vez é a esposa do ex-prefeito Eloy Kege, que também é investigado na Operação Mensageiro. É citado como uma pessoa que também tinha um esquema semelhante com a Serrana e que então está na mira do Ministério Público. Óbvio, né? Um cônjuge não pode ser responsabilizado pelo erro do seu parceiro ou da sua parceira. Mas, quando se fala em política, isso ganha outra amplitude, ganha outra situação. É como eu já falei outras vezes aqui, por exemplo, do William Godoy, aqui em Canoinhas, que não é citado na Operação Entre Pater Filium, inclusive o Ministério Público, né, entregou a ele, como tinha que ser mesmo, né, a Prefeitura, quando foi preso o Beto e o Pique, e que até hoje nada se mostrou, né, de relevante em relação à participação dele em qualquer coisa dentro da Entre Pater Filium. Porém, o fato de ele ter sido apadrinhado pelo Beto Passos muito o prejudicou na disputa pela Prefeitura quando houve a eleição de novembro do ano passado, né? A grande questão aqui envolvendo a Ana Cláudia Kege é justamente essa proximidade que ela tem do Eloy Kege, né? E como vice, aí ela tem um ponto a favor dela, é que o Chimunguiri pouco espaço deu para ela nessa gestão. A Ana Cláudia ficou apagada ao longo dessa gestão do Chimunguiri, que demonstra um protagonismo dele no sentido de realmente anulá-la da gestão. Ou seja, isso conta a favor dela porque mostra que ela pouco tinha de envolvimento com a atual administração. Os vereadores rasgaram elogios para a Ana Cláudia ao longo dessa semana, a Dionice, o Abrão Mussi, que é o presidente da Câmara de Vereadores, né? Houve ali um momento de a própria
Josi Gazzaniga, que já ficou meio para lá, meio para cá, né, em termos de apoiar o governo, não apoiar, também se mostrou bastante confiante que a Ana Cláudia será capaz de fazer um bom governo enquanto esse governo durar, porque amanhã depois o Chimugiri pode sim sair da cadeia, né? Mas até que se prove o contrário, ela mantém até o final desse mandato, ou seja, até o ano que vem, com boas chances, né, de se colocar como um nome na disputa, né? Agora sim, o que é bem curioso, né? Agora sim ela tem boas chances de se colocar na disputa, porque sendo vice do Chimugiri, ela tinha poucas chances, considerando, né, esse apagamento que o Chimugiri promovia do nome dela. E em favor de Abrão Mussi, que era um nome que estava muito próximo do governo, do Edenilson Henrique, que foi preso junto com o Luiz Chimugiri e que se colocava ali como uma possibilidade de ser lançado pelo prefeito agora preso, né? De modo geral, a gente tem então esse quadro, analisando a política tresbarrense nesse momento, né? Uma Câmara que se coloca a maioria a favor da prefeita interina, né? Assim como já estava a favor do prefeito preso Luiz Chimugiri, né? Uma possibilidade do Chimugiri se manter preso por muito tempo ainda, pelo que a gente está vendo aí do material que já foi liberado, né? E o que abre espaço para a Ana disputar a eleição do ano que vem, tendo aí, né, claro, uma vitrine que é a própria prefeitura para mostrar. E, por outro lado, tendo aí o Barriga como candidato de oposição, né? Então, 2 nomes fortes para disputar a prefeitura. O que, para encerrar essa nossa fala, me chama a atenção é o comportamento que a Ana vem desenvolvendo ao longo dessas últimas semanas, que, diga-se, né, são poucas semanas, 3 semanas, se não me engano, que ela está no poder, mas sem publicidade nenhuma, né? Não há publicidade nenhuma do que ela está fazendo, o que também pode soar estranho ou como uma estratégia da própria prefeita interina. A ver, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. De tédio, a gente não morre com a política aqui da nossa região. Ótima semana para todos nós. Siga com o J Mais e até a próxima.